Salve, salve, meus queridos do segundo ano! Como é que vocês estão? Tudo bom, meus queridos? Bom, gente, vamos iniciar nossa aula de Sociologia nesse dia 17 de abril de 2020. Como é que estão vocês? Estão tudo bem, meus amores? É um prazer incomensurável aí, mais uma semana, estar com vocês com esse vídeo de filosofia, sociologia. Hoje agora é sociologia. Filosofia já foi. Já foi, senhores. Amores, vamos adentrar no capítulo 5 de sociologia. Um capítulo que fala do trabalho enquanto fator de socialização humana. Sim, senhores. Tá certo? Então é isso que a gente vai debater hoje, gente. Galera, de uma maneira geral, né, meu querido? O que esse capítulo traz? Quais são os objetivos? Como a ideia de trabalho ela foi se transformando ao longo do tempo, né? O trabalho ele sempre é equacionado com uma certa importância na nossa sociedade, né? Ela é tão importante que muitas vezes a gente se define por ele, né? Quando alguém vai falar, oi, perguntar de você, normalmente pergunta o que você faz, né? Que trabalho você executa. É uma posição central na nossa sociedade, assim. Então, a forma como o trabalho foi visto ao longo do tempo nem sempre foi a mesma. Perpassa por diversas transformações ao longo do tempo, né? Então, o que nós temos aqui na página 172, 71 em diante, é justamente buscando essa compreensão, tá? Então, meus amores, por exemplo, o trabalho na antiguidade, né, desde quando o Aristóteles fala tal, sempre é um predomínio do trabalho intelectual sobre o trabalho braçal, né? Então, o trabalho do pensar sempre foi mais bem quisto do que o trabalho do executar, da mão de obra em si, né? Então, na antiguidade, por exemplo, Aristóteles chega a comentar sobre esses processos, né? Vocês veem ali no comecinho da página 172, né, da apostila de vocês, se coloca ali, né? Cadê? O filósofo grego Aristóteles, por exemplo, chega a declarar o trabalho manual uma atividade inóbil. Era costume considerar até a atividade de trabalho manual como causa de deformações somáticas e psíquicas, né? Pra vocês verem a conotação que a antiguidade ali com os gregos é colocado, né? Então as pessoas postas como trabalhadores manuais são mal vistos na sociedade, né? São colocados até como inferiores nesse ponto. Não é de se surpreender, porque a sociedade grega ela era por si só uma sociedade escravista, ou seja, aqueles que executavam um trabalho braçal eram escravos, nem considerados humanos eram, né? Então a gente já vê o patamar como o trabalho era relacionado nesse ponto, tá certo? Então, ao longo da antiguidade, a própria palavra trabalho deriva da palavra escravidão, né? Da palavra pejorativa e negativa que a escravidão traz, né? Então, ela era vista de uma maneira negativizada, né? Há uma transformação no sentido do trabalho na Idade Média. Na Idade Média, ainda assim, a gente encontra o trabalho como algo ruim. Só que a conotação desse ruim modifica-se, porque já não existe mais a figura do escravo em si, né? Substitui-se pela figura do servo, né? O servo é aquele camponês que trabalha, enfim. E qual que é a conotação que o trabalho passa a ser encarado? Com uma conotação como uma atividade penosa. É como uma pena a se pagar, tá certo? Então eu venho servo nessa vida, eu venho servo para o mundo, porque Deus me colocou nessa posição para eu pagar penas, para eu nessa vida sofrer com o trabalho, sofrer com essas coisas e me purificar para a salvação, a partir dessa punição, dessa pena a se pagar,
né? Então ainda é muito mal visto, tanto que do grupo social da Idade Média, né? O clero, a nobreza e os servos, os que trabalham, os determinados pelo trabalho, são as esferas mais inferiores, né? Então, são os piores dentro do processo social em si, né? Ele coloca aqui, ó, na Idade Moderna, no final da 172, dá uma olhadinha lá, no penúltimo parágrafo. Na Idade Moderna, o trabalho manual adquire grande valorização comparado com a Antiguidade, passando a ser visto... Não, na Moderna, desculpa, a gente está falando da Média. Já na Idade Média, desculpa, é um pouquinho mais para cima. Já na Idade Média, a posição do trabalho manual estava de acordo com a chamada Fórmula dos Três Estados, rigidamente hierarquizada e de pouca mobilidade social. A estrutura social era fornecida basicamente por oradores responsáveis pela orientação espiritual da comunidade, os defensores e os servos em si. Então, a condição de subordinação do trabalho era a base da forma relacionada aos lavradores e artesãos, tá certo? Então, nós tínhamos o clero e a nobreza como aqueles que detinham o rumo do trabalho. Eles, em si, que determinavam que os outros, os servos, trabalhassem, tá certo? Então tinha-se essa impressão de que aquele grupo estava pagando determinada pena, tá certo? E aí no final da 172 mostra como a modernidade ela traz uma valorização do trabalho, né? Como o trabalho passa a ser visto a partir do mundo moderno como quase divino, né? Se a gente tem uma visão negativa do trabalho na Idade Média e na Antiguidade, na modernidade ela passa a ser premissa básica de salvação humana. Somente os homens dotados de trabalho é que conseguiam ascender a Deus. O trabalho é o grande instrumento de transformação de vida do homem, né? Então, ó, na Idade Moderna, o trabalho adquire uma grande valorização, passando a ser visto como uma atividade de natureza divina. De acordo com o estudioso Max Tiller, em um povoado moderno, sobretudo na região onde é a Alemanha, essa valorização do trabalho traduziu-se no hábito de trabalhar apenas por trabalhar, mesmo sem considerar os fins últimos a alcançar, né? Aí é que abre-se a porta para aquele entendimento que a gente já teve sobre o Max Weber, né? Que a ética protestante ela cria essa divinização do trabalho e fala que o próprio ato de trabalhar é o fim último da vida, sem esperar ganhar nada no final. Mas o trabalho é o codificador, é o dignificante da atividade humana. Então, esse pensamento ele passa a ser essencial na construção burguesa capitalista do mundo atualmente, né? Que é essa visão do trabalho, da honradez, do ser benquisto, aquele que trabalha, aquele que exerce essa atividade. Ele continua ali, ó. E o que essa mudança de mentalidade pode ocasionar na visão do ser humano? Para Weber e Geller, a supervalorização do trabalho manual manifesta o ressentimento que o ser humano moderno vai pouco a pouco tendo com a relação dos valores vitais e espirituais. Então passa-se a ter uma grande valorização do trabalho e automaticamente a se combater o trabalho mais espiritual, falando que a essência do homem é o trabalho, tá certo? E aí a gente chega em dois autores importantes para a gente pensar essas mudanças no sentido do trabalho, né? As concepções que se ganha, que é o Marx e que é o seu mestre, né? O senhor Hegel. Vamos começar pelo Hegel, que veio anteriormente. O Hegel ele é essencial, porque o Hegel ele escreve em um momento muito claro da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? Quando começa a desenvolver os grandes aparatos da manufatura e posteriormente da mecanização, da produção da Revolução Industrial. Então ele se atém muito a estudar o trabalho e o que ele vai percebendo enquanto trabalho, né? O que o nosso querido o Hegel ele nos coloca? Eles falam que o trabalho, ele diz que o trabalho é a mediação do homem com a natureza.
O homem, ao contrário de outros animais, ele não consome automaticamente aquilo que ele necessita da natureza. Ele pega da natureza, transforma e aí sim ele consome aquilo que ele necessita. Então, o trabalho é o que nos faz essencialmente humanos. É o ponto central de característica do ser humano, segundo Hegel. Porque nós nos fazemos enquanto tal justamente no período e no processo pelo qual nós pegamos a natureza bruta, transformamos aquela natureza a partir do nosso trabalho e assim produzimos o que necessitamos, tá certo? É nesse caminho dessa ação vinculada de transformação pelo trabalho da natureza em trabalho é que o homem se torna homem por si só. É o que nos faz ser seres humanos, compreende? Então, por exemplo, o pão que a gente come é o trabalho que cria, né? Eu não planto lá, eu não pego o trigo e mastigo ele automaticamente. Tem que plantar o trigo, colher o trigo, né? Fazer todo o processo com o trigo nos moinhos lá, de socar aquele trigo, transformar aquilo em farinha, misturar com outros ingredientes para fazer o pão. Né? Então a relação do trabalho é o codificador das coisas que existem. A cadeira que eu sento, eu tenho que pegar uma árvore, eu tenho que esculpir, eu tenho que fazer uma cadeira, enfim. É sempre a relação do trabalho que cria essa relação, compreende? Então isso começa a ficar mais claro, principalmente depois da Revolução Industrial. E o trabalho vai ganhando uma centralidade no debate humano, ao ponto do Hegel estabelecer, então, como uma das ações mais humanas que tem a relação do trabalho. Porque nossa espécie, diferentemente de outras, elas não, elas só consomem, só sobrevivem no ato de transformação da natureza nas coisas que elas necessitam, tá certo? E a partir daí, da leitura, que o Marx aceita e de ser certo, ele parte do pressuposto de que isso que o Hegel está falando é correto, que ele começa a perceber que toda relação humana é uma relação de produção, é uma relação de trabalho. Então, apesar do Hegel ele ser um idealista, né? Não achar que é o mundo material que cria o real, que cria a realidade, e sim o mundo do pensamento, né? Ele já dá pistas, o Hegel, dessa ideia do trabalho como sendo um codificador próprio do ser humano. Né? E a partir disso que o Marx começa a traçar uma linha um pouco diferenciada e ele chega à preposição de que sim, é tão verdade isso que o Hegel está falando que hoje em dia fica acintuosamente perceptível que todas as relações sociais estabelecidas são fornecidas de uma essência central. E essa essência central é o campo da produtividade do trabalho. É o trabalho, o campo central, que faz com que o homem seja o que é. Então nós modificamos ao longo da história a forma de pensar, a forma de ser, a forma de agir no mundo, porque se modificou ao longo da história as relações de produção. Esse é o grande elemento centralizador e essencial, o campo da produção, dos modos de produzir, que farão brotar todos os referendos do que faz nossa sociedade assim. A maneira de organizar-se politicamente, a forma como pensamos, que estabelecemos a ideia e o significado do mundo, a forma como nos relacionamos um com o outro, tudo isso tem como base principal justamente a relação da transformação do homem, do trabalho pelo homem nas coisas que ela produz. E aí ele tem a sacada do próprio materialismo histórico, porque ele começa a fala, bicho, é nesse momento, é nessa organização da produção de como recebemos, é que se encontra a chave para o entendimento do que somos. Não é em outro elemento. As ideias são projetadas graças a essa relação principal, não é verdade? Então ele parte do ponto que o Hegel deixou e aprofunda essa relação de pensamento do homem com a produção.
tá? Estabelecendo então uma nova roupagem, uma nova forma de pensar o homem na sua própria relação humana, tá certo? Então ele fala aqui, ó, além disso, Marx acrescenta que pelo trabalho a natureza torna-se uma extensão do próprio ser humano, por meio do qual o ser humano pode tomar consciência de si mesmo. Entre outras palavras, é por intermédio do trabalho que o indivíduo percebe a si mesmo como indivíduo, mas sobretudo como um ser social. No entanto, isso ocorre por meio do trabalho não alienado, isto é, não mercadológico. Então, o que ele começa a defender? O trabalho ele é tão central na nossa vida que é por meio dele que a gente se satisfaz e entende, nos entendemos tanto quanto indivíduo como coletivamente. Porém, o trabalho só tem esse dom de fazer isso uma vez que ele não seja o trabalho alienado. Tá? Então, o trabalho alienado, principalmente estabelecido depois da especialização do trabalho, né, aquela coisa de cada um saber só um pedacinho da produção, ele traz a impossibilidade do sujeito se encontrar enquanto ser social. É por isso que aí o Marx começa a trabalhar a ideia da revolução social, né, do tomar a consciência da sua própria relação, né, a consciência de classe, da onde eu pertenço, e quebrar os paradigmas dessa alienação, para que desenvolva um novo trabalho, um trabalho onde o homem consiga se entender como todo, né? Em que de dia ele faça poesia, à noite ele corte cana e à tarde ele trabalhe, sei lá, num grupo de pesquisa mecatrônica, que seja um homem completo, né? Então ele começa a trabalhar dentro desses elementos. Basicamente é isso, meus amores, que o capítulo vai trazer para a gente. E eu peço a vocês, claro, que façam um resumo desse capítulo 5 e as atividades da página 174 e 175 para me mandar até sexta-feira que vem naquele meu e-mail de sempre. Beleza, meus amores? Ótimo estar com vocês, amo vocês, Deus abençoe a todos e vamos que vamos. Beijão.